A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, mas nada cortava tão fundo quanto o silêncio sufocante que Miguel carregava no peito. Ele desabou no jardim da mansão em Belém, as mãos tremendo enquanto lágrimas se misturavam à água gelada que escorria pelo rosto, e quando o adeus cruel de sua família que o renegara por quem ele era. Do alto da janela envidraçada, Ricardo observava, o coração apertado como nunca antes em sua vida de luxos vazios, e naquele instante, jurou a si mesmo que mudaria tudo aquilo. Miguel limpou o rosto com a manga da camisa poída, o uniforme de faxineiro da empresa ainda colado ao corpo magro, encharcado e frio. Fazia 3 anos que ele limpava os corredores reluzentes do império tecnológico de Ricardo Almeida, o homem que todos viam como um deus intocável, bilionário aos 35 anos, com olhos castanhos que pareciam esconder oceanos de segredos. Mas naquela noite de outono chuvoso, Miguel não era mais que um fantasma, expulso de casa pela mãe devota que gritara pecado ao descobrir as cartas escondidas em seu quarto, as palavras de amor para um namorado que nunca existira de verdade, apenas um sonho proibido. Ele havia corrido para o único lugar que conhecia, a mansão onde trabalhava, achando que o portão trancado o protegeria do mundo, mas só o isolava mais. Ricardo desceu as escadarias de mármore polido, o som de seus passos abafado pelo tapete persa, o coração batendo em um ritmo que ele não reconhecia. Ele era gay, sim, mas mantinha isso enterrado sob camadas de reuniões corporativas e festas vazias, temendo o escândalo que destruiria sua reputação em uma sociedade portuguesa ainda marcada por sussurros conservadores. Seus pais, falecidos em um acidente anos atrás, haviam-lhe deixado uma fortuna, mas também o peso de um nome imaculado. Ver Miguel ali, curvado como uma árvore sob a tormenta, despertou algo primal nele, uma compaixão feroz misturada a uma atração que ele mal ousava nomear. Ele abriu a porta dos fundos, o vento uivando como um aviso, e se aproximou devagar. Miguel. O que faz aqui a esta hora? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência que surpreendeu até a si mesmo. O jovem ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados encontrando os de Ricardo pela primeira vez sem a barreira do respeito hierárquico. Senhor Almeida. Eu. Não tenho para onde ir. As palavras escaparam em um soluço, e Miguel baixou a cabeça, envergonhado, achando que seria demitido ali mesmo, sob a chuva impiedosa. Mas Ricardo estendeu a mão, um gesto simples que parecia desafiar o destino. Entre. Agora. Não era uma ordem, era uma âncora. Miguel hesitou, mas o calor da mão de Ricardo, firme e quente, o puxou para dentro, para o salão aquecido por uma lareira crepitante, onde o mundo lá fora parecia distante e irrelevante. Enquanto Miguel se encolhia em uma poltrona de veludo, enrolado em um cobertor que Ricardo trouxera, o bilionário servia um chá quente de hortelã, o aroma preenchendo o ar com uma normalidade reconfortante. Fale comigo, disse Ricardo, sentando-se ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas seus olhos traíam a curiosidade voraz. Miguel engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços, a família em Alfama, o pai alcoólatra que o espancara por ser fraco, a mãe que invocara santos para curá-lo do que ela chamava de maldição. Eu sou diferente, senhor. Eles me odeiam por isso. A confissão pairou no ar, pesada como chumbo, e Ricardo sentiu um eco em sua própria alma. Ele pensou em suas noites solitárias, em amores fugidios em hotéis anónimos de Paris, sempre fugindo antes do amanhecer. Diferente não é maldição, Miguel. É força. Ele tocou o ombro do jovem levemente, um gesto que enviou faíscas inesperadas pela espinha de ambos. Naquela noite, Ricardo ofereceu mais que abrigo, uma proposta insana. Fique aqui. Eu cuido de você. Estude, trabalhe comigo de perto. Sua vida não acaba esta noite. Miguel piscou, incrédulo, achando que era pena, mas o olhar de Ricardo era sincero, flamejante com uma determinação que ele nunca vira no patrão distante. Eles conversaram até o amanhecer, a chuva cessando como se o céu aprovasse, e pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu o peito leve, como se tivesse encontrado uma rachadura na armadura que usava. Miguel, exausto, adormeceu no sofá, e Ricardo o cobriu, observando o rosto sereno, pensando que talvez, só talvez, aquilo fosse o começo de algo maior que ambos. Os dias seguintes foram um redemoinho de mudanças sutis. Miguel acordou em um quarto de hóspedes luxuoso, com vista para o rio Tejo, e encontrou roupas novas dobradas na cama, ternos casuais que pareciam feitos para ele. Ricardo o levou para o escritório principal da empresa, uma torre de vidro no chiado que dominava a skyline de Lisboa, e o apresentou como assistente pessoal, ignorando os olhares curiosos dos executivos. Ele é talentoso, disse Ricardo com uma autoridade que calava dúvidas, e Miguel, corando, mergulhou em tarefas que iam além de limpar mesas, relatórios financeiros, ideias para apps de inclusão social que Ricardo sonhava em lançar. Mas nem tudo era fácil. Na primeira semana, Miguel recebeu uma ligação da mãe, a voz trêmula pelo telefone: Volte, filho.
Peça perdão ao padre. Isso que você é do diabo. Ele desligou, as mãos tremendo, e correu para o banheiro da mansão, vomitando o almoço chique que Ricardo insistira que comece. O bilionário o encontrou ali, ajoelhado no azulejo frio, e sem palavras, apenas o abraçou, o corpo forte envolvendo-o frágil como um escudo. Eles não entendem, mas eu entendo, murmurou Ricardo, e naquele abraço, Miguel sentiu pela primeira vez o que era ser visto de verdade, não como um erro, mas como uma pessoa inteira. Ricardo, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Em uma reunião com investidores conservadores de Porto, um deles zombou de um projeto de diversidade. Em Portugal, ainda valorizamos a família tradicional, Almeida. Não estrague isso com modismos. Ricardo engoliu a raiva, mas à noite, confidenciou a Miguel durante um jantar improvisado na varanda, sob as estrelas de Belém: eu vivo uma mentira todos os dias. Sou como você, Miguel. Gay. E isso me consome. A revelação caiu como uma bomba suave, e Miguel, em vez de recuar, estendeu a mão sobre a mesa, tocando a de Ricardo. Então não viva sozinho nisso. Seus dedos se entrelaçaram, um laço frágil mas real, e o ar entre eles vibrou com promessas não ditas. Enquanto isso, a amizade florescia. Eles passeavam pelo Alfama aos domingos, Ricardo disfarçado com boné e óculos escuros, rindo das histórias de Miguel sobre festas de fado clandestinas onde casais como eles dançavam nas sombras. Miguel, incentivado por Ricardo, matriculou-se em um curso noturno de programação na Universidade de Lisboa, sonhando em criar apps que ajudassem jovens LGBTQ+ a encontrar apoio. Mas sombras se aproximavam. Um tabloide sensacionalista publicou uma foto borrada deles dois no chiado, legendada: o solteiro mais rico de Portugal com mistério humilde, e os rumores começaram a circular como veneno nas veias da alta sociedade. Ricardo riu no início, mas Miguel viu o medo nos olhos dele, o pavor de ser exposto. E se eles descobrirem tudo? Perguntou Miguel uma noite, a voz baixa. Ricardo puxou para perto: então que descubram. Com você ao meu lado, eu enfrento o mundo. Mas no fundo, ambos sabiam que o mundo não perdoava facilmente. A tensão cresceu quando a ex-namorada de Ricardo, uma socialite chamada Sofia, reapareceu em uma gala beneficente no Casino Estoril. Ela era o álibi perfeito que ele usara por anos, um casamento de conveniência que nunca se concretizara, mas agora ela sussurrava nos ouvidos de amigos: Ricardo está mudado. Culpa daquele garoto pobre. Miguel, convidado como assistente, sentiu os olhares como agulhas, e durante o evento, Sofia o encurralou no jardim iluminado por lanternas: você acha que pode ter o que eu tive? Ele te usará e jogará fora, como a todos. As palavras feriram fundo, e quando as dúvidas de Miguel sobre si mesmo, e ele fugiu para o banheiro, o coração acelerado, questionando se aquilo tudo não era só pena disfarçada de afeto. Ricardo o encontrou minutos depois, o rosto pálido de preocupação. O que ela disse? Miguel desabafou, as lágrimas voltando, e Ricardo, furioso, confrontou Sofia ali mesmo, sua voz ecoando pelo salão: minha vida não é mais seu palco, Sofia. Deixe-nos em paz. O escândalo irrompeu nos jornais no dia seguinte, e a empresa perdeu um grande contrato com uma firma católica conservadora. Ricardo, sob pressão do conselho, considerou demitir Miguel para acalmar as águas, mas a ideia o nauseava. Em vez disso, ele dobrou a aposta, anunciou publicamente, em uma entrevista à RTP, seu apoio à causa LGBTQ+, citando Miguel como inspiração. Amor não tem classes sociais ou rótulos. É o que nos salva. O país parou, debates inflamados nas redes, alguns aplaudindo, outros xingando de herege. Miguel, assistindo da mansão, sentiu orgulho misturado a terror: você arriscou tudo por mim. Ricardo sorriu, os olhos brilhando: vale cada centavo. Mas o verdadeiro teste veio semanas depois. A família de Miguel reapareceu, o irmão mais velho batendo à porta da mansão com punhos cerrados, gritando acusações de roubar o rico para subir na vida. Uma briga feia eclodiu no hall, com Ricardo intervindo, o corpo entre eles como um muro. Ele não roubou nada. Ele ganhou um lar. O irmão cuspiu no chão e partiu, mas as palavras ficaram, envenenando a mente de Miguel. Naquela noite, ele confrontou Ricardo: e se eu for só um experimento? Seu herói salvador para se sentir bem. A dor na voz dele cortou Ricardo como uma navalha. Não. Você é minha âncora, Miguel. Meu amor. A palavra escapou, nua e verdadeira, e o silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Eles se abraçaram, lágrimas misturadas, e pela primeira vez, seus lábios se roçaram em um beijo casto, cheio de promessas, selando o que palavras não podiam. O romance floresceu em segredo doce, passeios de barco no Tejo ao entardecer, onde Ricardo contava histórias de sua infância em Sintra, órfão rico mas solitário,
e Miguel compartilhava sonhos de uma Portugal onde o amor não fosse julgado. Eles criaram um app chamado Arco-Íris Tejo, uma rede de apoio para jovens que explodiu em downloads, trazendo aliados inesperados, como um padre progressista de Coimbra que os convidou para falar em uma conferência. Mas o idílio foi interrompido por uma traição. Sofia, vingativa, vazou e-mails antigos de Ricardo, falsificados para sugerir que ele usava a causa para lavagem de dinheiro, um escândalo que abalou as ações da empresa em 20%. A mídia o crucificou, o falso salvador gay. Ricardo, devastado, isolou-se na mansão, bebendo conhaque sozinho, enquanto Miguel lutava para provar a inocência dele, vasculhando arquivos com hackers éticos de amigos da universidade. A desconfiança rastejou entre eles. Miguel encontrou uma foto antiga de Ricardo com um amante em Madrid, um homem que se parecia com ele, e a dúvida o consumiu: sou só um substituto. Ele confrontou Ricardo em uma discussão acalorada na cozinha, pratos voando, vozes ecoando pelas paredes de azulejos. Você me salvou para me moldar no que queria. Ricardo, ferido, rebateu: eu te amo pelo que você é, não pelo que eu imagino. A briga culminou em portas batendo, Miguel saindo para as ruas chuvosas de Lisboa, vagando sem rumo, o coração partido. Horas depois, um telefonema mudou tudo, o app deles rastreara as falsificações até Sofia, e a polícia prendia por difamação. Ricardo correu pelas ruas, encontrando Miguel encolhido em um banco no Rossio, sob a estátua do Dom Pedro IV, e caiu de joelhos: perdão. Eu errei em não confiar mais cedo. Você é a minha vida, Miguel. Fique. Eles voltaram juntos, mais fortes, mas o conselho da empresa exigia a cabeça de um deles. Em uma assembleia tensa no salão de reuniões com vista para o Castelo de São Jorge, Ricardo anunciou sua renúncia parcial, transformando a empresa em uma força para o bem social, com Miguel como seu CEO. Nós construímos isso juntos, disse ele, a mão na de Miguel sob a mesa, um gesto de rebeldia quieta. A família de Miguel, tocada pelo app que ajudara o primo gay deles, estendeu um ramo de oliveira em um jantar em Alfama, fado tocando ao fundo, lágrimas e abraços substituindo ódios antigos. Portugal, aos poucos, mudava com eles. Anos depois, em uma cerimônia discreta no jardim da mansão, sob o sol de verão que banhava Lisboa em ouro, Ricardo e Miguel trocaram votos não oficiais, rodeados de amigos que de todo o país, o Tejo testemunhando seu amor eterno. O app se tornara uma fundação global, salvando vidas como a de Miguel outrora. Ricardo, olhando nos olhos do homem que transformara sua própria existência, sussurrou: você me salvou primeiro. E Miguel sorriu, o coração pleno: nós nos salvamos, amor. Para sempre. O mundo, com suas tempestades, seguia lá fora, mas dentro daquele abraço, era só luz. Enquanto o sol nascia sobre as colinas de Sintra, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas do Tejo, Ricardo e Miguel acordavam emaranhados nos lençóis de linho fresco, o aroma de café fresco subindo da cozinha onde a governanta preparava o pequeno almoço. Aquela manhã parecia comum, mas carregava o peso de tudo que haviam conquistado, da chuva daquela noite fatídica à vitória sobre as sombras que outrora os separavam. Miguel se espreguiçou, o corpo ainda marcado pela tensão dos dias anteriores, e virou-se para Ricardo, traçando com o dedo o contorno do queixo dele, barbeado e firme. Bom dia, meu herói, murmurou, a voz rouca de sono, e Ricardo riu baixinho, puxando-o para mais perto, o calor de seus corpos uma âncora contra qualquer dúvida residual. Eles desceram para o café, a mesa posta com pães de Mafra, queijos locais e frutas frescas de Alcobaça, um ritual que Ricardo instituíra para começar o dia com gratidão. Enquanto comiam, conversavam sobre o dia à frente, uma reunião com doadores para a Fundação Arco-Íris Tejo, agora expandida para incluir centros de apoio em Porto e Faro. Miguel, com seu diploma recém-conquistado em Engenharia de Software, lideraria a apresentação, e Ricardo sentia um orgulho que transbordava, como se o sucesso do parceiro fosse o seu próprio troféu mais valioso. Você vai brilhar, disse ele, apertando a mão de Miguel sobre a toalha de linho bordada. Mas por trás do otimismo, uma inquietação pairava, rumores de um novo escândalo, sussurrados por ex-funcionários leais a Sofia, ameaçavam reabrir feridas antigas. A reunião ocorreu no escritório panorâmico, com vista para o burburinho do chiado, onde transeuntes apressados contrastavam com a calmaria das negociações. Os doadores, um grupo eclético de empresários progressistas e ativistas de longa data, aplaudiram a visão de Miguel: queremos criar não só apps, mas comunidades reais, onde ninguém se sinta sozinho como eu me senti. Sua voz tremia levemente no início, e quando memórias da família que o rejeitara, mas ganhava força, inspirando lágrimas nos olhos de uma doadora idosa que contara sua própria história de amor reprimido nos anos 70. Ricardo observava da porta, o peito inchado de emoção, pensando como aquele homem, outrora curvado sobre baldes de limpeza, agora comandava salas com a graça de um líder nato. Após o sucesso, eles almoçaram em um restaurante escondido no bairro Alto,
um lugar de azulejos pintados à mão e fado suave ao fundo, onde casais como eles podiam segurar mãos sem olhar julgadores. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Perguntou Miguel, cortando um bife de atum fresco. Ricardo assentiu, os olhos dançando. Você derrubou o vinho tinto na minha camisa. Achei que era o fim do mundo. Eles riram, mas a conversa virou séria quando Miguel mencionou uma carta da mãe, chegada pelo correio naquela manhã. Ela quer nos visitar. Diz que perdoou, que o padre a convenceu. Ricardo pausou, o garfo no ar. E você acredita? Miguel suspirou, o rosto sombreado por dúvidas. Quero acreditar. Mas e se for armadilha? O bilionário cobriu a mão dele. Vamos enfrentar juntos. Como sempre. A tarde trouxe um respiro, um passeio pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde o ar cheirava a jasmim e eucalipto, e pássaros cantavam entre folhas perenes. Eles andavam de braços dados, ignorando os poucos olhares curiosos, e pararam sob uma pérgola coberta de glicínias roxas, onde Ricardo tirou do bolso um pequeno estojo de veludo. Para você, disse, abrindo para revelar um anel de platina simples, gravado com Tejo Eterno por dentro. Miguel engasgou, os olhos marejados. Ricardo. É lindo. Mas casamento? Aqui, ainda é complicado. O bilionário sorriu, enfiando o anel no dedo dele. Não é oficial. É nosso. Um voto privado contra o mundo. Eles se beijaram ali, lento e profundo, o mundo se dissolvendo em um casulo de pétalas caídas. Mas a paz foi efêmera. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar na cozinha moderna da mansão, Miguel picando ervas para um bacalhau à brás, Ricardo abrindo um vinho do Douro, o telefone tocou com um número desconhecido. Era o irmão de Miguel, a voz embriagada e agressiva. Vocês acham que são santos agora? Eu sei o que você fez com o ricaço, seu traidor. Vou contar tudo para os jornais. A linha caiu, e Miguel empalideceu, o faca caindo no balcão. Ricardo o abraçou por trás, o queixo no ombro dele. Ele blefa. Temos provas contra Sofia, ele não ousará. Mas o medo se instalou, uma rachadura fina na fachada de felicidade. Dias se passaram em uma dança tensa de normalidade fingida. A fundação crescia, com eventos em escolas de Lisboa promovendo educação anti-bullying, e Miguel se tornou um orador requisitado, sua história de superação tocando corações em palestras lotadas. Ricardo, por sua vez, negociava parcerias internacionais, voando para Barcelona e Madrid, sempre voltando com presentes, um cachecol de lã espanhola para Miguel, um lembrete de que o amor transcendia fronteiras. Mas as noites eram assombradas por pesadelos, Miguel sonhando com a família o arrastando de volta para a pobreza, Ricardo revivendo o confronto com o conselho. Uma manhã, após uma discussão boba sobre quem lavaria a louça, Miguel explodiu. Eu me sinto um impostor aqui. Você me tirou da lama, mas e se eu te arrastar para baixo? Ricardo, ferido, rebateu. Você me levou, Miguel. Pare de duvidar. As palavras pairaram, e eles se reconciliaram em silêncio, caminhando pela praia de Cascais ao pôr do sol, ondas lambendo seus pés descalços. O clímax veio em uma conferência nacional LGBTQ+, em Coimbra, onde eles eram palestrantes principais. A multidão enchia o auditório histórico, bandeiras arco-íris tremulando, e Miguel subiu ao palco com confiança, contando sua jornada, do choro sob a chuva ao amor que me reconstruiu. Aplausos ribombaram, mas no meio da apresentação de Ricardo, portas se abriram com estrondo. O irmão de Miguel irrompeu, microfones de repórteres ao seu lado, gritando acusações fabricadas. Ele seduziu o patrão por dinheiro. Veja as fotos. Imagens manipuladas piscaram em telas, mostrando Miguel em poses sugestivas inexistentes. O caos explodiu, vaias e gritos misturando-se, e Ricardo pulou do palco, protegendo Miguel com o corpo enquanto seguranças intervinham. Mentiras, berrou ele para a multidão. Nós provaremos a verdade. Eles fugiram para um hotel antigo nas margens do Mondego, o quarto com vista para o rio prateado sob a lua. Lá, exaustos, Miguel chorou nos braços de Ricardo. Eu te destruí. O bilionário silenciou com um beijo. Não. Isso nos fortalece. Na manhã seguinte, com advogados aliados, eles contra-atacaram. Perícia digital desmascarou as falsificações, ligadas a remanescentes do Círculo de Sofia. O irmão de Miguel, confrontado, confessou ser manipulado por dívida de jogo, e uma reconciliação forçada ocorreu em uma sala neutra, com lágrimas e promessas frágeis de mudança. A mídia virou a maré, transformando o escândalo em uma história de resiliência, e a fundação ganhou doações recordes. Enquanto o outono pintava as vinhas do Douro com tons de rubi e ouro, Ricardo e Miguel decidiram uma escapada para o norte, deixando Lisboa para trás em um carro conversível que cortava as estradas sinuosas como veias de um Portugal ancestral. O ar fresco carregava o perfume de uvas maduras e terra úmida, e pela primeira vez em semanas, o peso do escândalo parecia se dissipar no vento.
Precisamos recarregar, disse Ricardo, a mão no volante, os óculos escuros refletindo o sol poente. Miguel, ao lado, com o anel brilhando no dedo, assentiu, sim. Só nós, sem fundações ou famílias. Eles pararam em uma quinta familiar em Pinhão, onde o dono, um viúvo gay de 70 anos que os reconheceu dos jornais, os recebeu com vinho do Porto envelhecido e histórias de amores proibidos na ditadura de Salazar. Nas noites da quinta, sob um céu estrelado que parecia um manto de diamantes, eles caminhavam pelos terraços de vinhedos, mãos entrelaçadas, compartilhando silêncios profundos. Miguel confessou medos que ainda o assombravam, às vezes, acordo achando que isso é um sonho, que vou voltar a limpar pisos. Ricardo parava, virando para si, os olhos sérios, você construiu isso. Eu só abri a porta. Eles faziam piqueniques improvisados, com queijos de ovelha e pães rústicos, rindo de anedotas bobas, como a vez em que Miguel confundira um investidor com um entregador de pizzas. Mas em momentos quietos, Ricardo revelava camadas suas, a solidão após a morte dos pais, o primeiro amor perdido para a AIDS nos anos 90, um lembrete de que o preconceito matava de formas sutis. Você me deu cor, disse ele uma noite, traçando constelações no braço de Miguel. De volta a Lisboa, a rotina os esperava, mas transformada. A fundação agora tinha um escritório próprio no Príncipe Real, bairro boêmio onde bandeiras arco-íris balançavam em postes de ferro forjado. Miguel liderava equipes de jovens programadores, criando módulos do app para suporte psicológico virtual, inspirado em sua própria jornada. Ricardo, liberto de parte das amarras corporativas, focava em advocacy, palestrando em universidades sobre interseccionalidade, como ser queer e de classe baixa em uma sociedade que fingia progresso. Mas tensões internas surgiam, um voluntário ciumento, ex-namorado de um amigo de Ricardo, espalhava boatos de favoritismo, forçando uma reunião tensa onde Miguel defendeu sua posição com fatos irrefutáveis, ganhando respeito relutante. Você é feroz quando precisa, elogiou Ricardo depois, em um abraço que selava a vitória. O Natal se aproximava, trazendo o primeiro feriado juntos como família escolhida. Eles convidaram amigos da comunidade, um casal trans de Faro, ativistas de Porto, e surpreendentemente, a mãe de Miguel, que chegara tímida com um prato de pastéis de nata caseiros. O jantar na mansão foi um mosaico de emoções, risadas misturadas a pausas constrangedoras, quando ela perguntou sobre como vocês se conheceram de verdade. Miguel, com coragem nova, contou a história da chuva, sem omitir a dor, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu errei, filho. O amor de Deus é maior que meu medo. Ricardo observava, o coração aquecido, propondo um brinde, às segundas chances. A noite terminou com fado ao piano, vozes entrelaçadas em canções de saudade e esperança. Mas o ano novo trouxe uma reviravolta. Durante uma viagem a Évora para um retiro da fundação, Miguel recebeu uma oferta de emprego de uma startup em Silicon Valley, um sonho americano que prometia independência total. É chance de voar sozinho, disse ele a Ricardo no Alentejo seco, sob oliveiras centenárias. O bilionário sentiu um pânico gelado, e nós? Isso nos separa. A discussão se estendeu pela noite, em um quarto de pousada simples, com paredes caiadas e cheiro de alecrim. Miguel argumentava por autonomia, não quer ser o empregado salvo para sempre. Ricardo, vulnerável, admitia, tenho medo de te perder para um mundo que não me inclui. Lágrimas fluíram, e eles se reconciliaram ao amanhecer, decidindo adiar a decisão, mas a semente da dúvida brotara. Primavera floresceu com projetos ambiciosos, uma campanha nacional contra a homofobia nas escolas, com cartazes de Ricardo e Miguel em poses simbólicas, mãos unidas contra um fundo de azulejos portugueses. A repercussão foi enorme, mas atraiu ódio, ameaças anónimas online, uma pedra arremessada na janela da fundação. A polícia investigava, mas o stress corroía Miguel, que começou a ter ataques de pânico, revivendo o espancamento do pai. Ricardo o levou para terapia em um centro holístico em Cascais, sessões onde ambos participavam, desenterrando traumas compartilhados. Somos sobreviventes, afirmava o terapeuta, e devagar, a confiança se reconstruía, mais profunda. O ápice veio no período de Lisboa, uma marcha vibrante pelas ruas do centro, com milhares de vozes e quando amor é amor. Ricardo e Miguel lideravam um carro alegórico, o app projetado em telas gigantes, contando histórias de usuários anónimos. Mas no meio da multidão, um manifestante conservador, ligado ao irmão de Miguel, jogou tinta vermelha neles, gritando pecadores. O caos durou segundos, mas viralizou, dividindo o país novamente. Em casa, limpando a sujeira, Miguel quebrou, vale a pena. Ricardo, limpando o rosto dele com ternura, respondeu, cada gota. Porque mudamos vidas. E naquela vulnerabilidade, seu amor se solidificou, um farol contra as tormentas. Verão chegou com o calor abrasador do sul, e Ricardo surpreendeu Miguel com uma viagem surpresa para as praias de Sagres,
onde o Atlântico rugia como um leão selvagem contra falésias dramáticas. Eles alugaram uma casa de pescador restaurada, com paredes brancas e redes de pesca como decoração, um refúgio onde o mundo se resumia a ondas e pôres do sol. Aqui, sem celulares, sem reuniões, decretou Ricardo, jogando os aparelhos em uma gaveta trancada. Miguel riu, mas obedeceu, e os dias se desenrolaram em uma tapeçaria de lazer, surf iniciante nas águas frias, onde Ricardo caía mais que ondas, piqueniques de sardinha assada na brasa, e noites de conversas ao redor de uma fogueira na areia, estrelas testemunhando confissões. Miguel abriu o coração sobre ambições além da fundação. Quero escrever um livro. Minha história, para que outros saibam que não estão sós. Ricardo, encostado na rocha, aplaudiu a ideia. Faça. Eu publico. Mas ele próprio carregava um segredo, uma proposta de fusão com uma gigante tech americana, que exigia sua presença em São Francisco por meses. Não aceito sem você, confessou ele uma tarde, enquanto caminhavam pela trilha do Cabo de São Vicente, o vento salgado chicoteando seus cabelos. Miguel parou, o mar infinito à frente, e se eu for? Testar as asas, mas voltar para cá. A ideia pairou, um equilíbrio precário entre independência e união. De volta à capital, o outono trouxe colheitas de sucessos e sementes de conflito. A Fundação inaugurou seu primeiro centro físico em Alfama, um espaço colorido com salas de aconselhamento e biblioteca Kier, financiado por leilões de arte de Ricardo. A abertura foi um evento, com fado e drag queens performando, mas a mãe de Miguel, presente, sussurrou dúvidas. Tudo isso é bom, mas e o futuro? Casamento, filhos. Miguel, magoado, rebateu gentilmente: meu futuro é com Ricardo. Aceita ou saia. Ela partiu em silêncio, deixando um vazio que ele preencheu com trabalho febril. Ricardo notou a exaustão, forçando pausas, jantares românticos no Time Out Market, onde provavam petiscos de todo Portugal, rindo de sabores exóticos. Uma reviravolta veio de onde menos esperavam. O pai de Miguel, outrora o monstro das memórias, contatou-o de um hospital em Setúbal, terminal com cirrose. Quero-te ver, filho. Antes que seja tarde. Miguel hesitou, o perdão uma batalha interna, mas Ricardo o incentivou: vá. Não por ele, por você. A visita foi um vendaval emocional, o homem envelhecido, tubos no nariz, murmurando arrependimentos. Eu era cego pelo medo. Te amava, mas não sabia como. Lágrimas caíram, e Miguel saiu leve, como se uma corrente se rompera. Contou a Ricardo à noite, abraçados na cama: perdão não apaga, mas alivia. O bilionário beijou sua testa: você é mais forte que todos nós. Inverno trouxe neve rara em Lisboa, uma camada fina que transformava a cidade em conto de fadas. Eles voluntariaram no centro durante as festas, distribuindo cestas para jovens sem teto Kier, e em uma noite gelada, Miguel propôs de volta, ajoelhado no jardim nevado, com um colar de conchas de sagres. Case comigo, oficial ou não. Seja meu para sempre. Ricardo, emocionado, aceitou, e eles celebraram com chocolate quente e planos para uma cerimônia pequena em Sintra. Mas o conselho da empresa, ainda rancoroso, lançou um ultimato: escolha entre a fusão e sua distração pessoal. Ricardo enfrentou-os em uma reunião furiosa, renunciando à presidência: minha vida pessoal é minha força, não fraqueza. A primavera de 2026 flores que ia com renovações. Miguel começou o livro, capítulos crus sobre resiliência, ditados em noites quietas com Ricardo como ouvinte fiel. A Fundação expandiu para a Espanha, parcerias com a ONGS em Madrid, e eles viajaram para a inauguração, dançando em uma fiesta sob luzes de corda. Mas uma carta anônima chegou: eu sei o segredo de Ricardo. O amante de Madrid não morreu de AIDS, ele fugiu com dinheiro. Pânico, era uma mentira velha, mas podia destruir. Investigando, descobriram ser obra de um ex-sócio invejoso, e a confrontação em um café no Rossio foi catártica, com Ricardo expondo verdades: meu passado é meu. Não me define. O homem recuou, e o incidente os uniu mais, transformando medo em combustível. O verão os encontrou em um festival de música em Oeiras, dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada a pop Kier, corpos suados e livres. Ali, sob fogos de artifício, Miguel sussurrou: aceito a oferta de Veli. Mas só por 6 meses. Depois, voltamos. Ricardo, aliviado, girou no ar: vou alto. Eu te espero. A confiança renascia, mas testes finais esperavam. A cerimônia em Sintra, com família e amigos, ameaçada por uma tempestade repentina que espelhava suas jornadas turbulentas. A chuva caía em cortinas grossas sobre as florestas encantadas de Sintra, transformando o caminho de pedra para a Quinta da Regaleira em um riacho traiçoeiro, mas nada deterria o dia que Ricardo e Miguel haviam sonhado. A mansão gótica, com suas torres espiraladas e postes iniciáticos, servia de cenário perfeito para sua união,
um lugar de mistérios e renascimentos, e quando suas vidas. Convidados chegavam de guarda-chuvas floridos, a mãe de Miguel, agora aliada fervorosa, trazendo flores de laranjeira, amigos da fundação, com faixas arco-íris, até o terapeuta de Cascais, como padrinho simbólico. Ricardo, em um terno azul marinho que realçava seus olhos, esperava no jardim subterrâneo, o coração martelando como um tambor de fado. Miguel desceu a escadaria de pedra, guiado pela mãe, vestindo uma camisa branca solta com bordados de folhas de louro, símbolo de vitória portuguesa, o rosto iluminado por uma paz conquistada a duras penas. O oficiante, um rabino progressista de Lisboa que mesclava tradições, iniciou com palavras em português e hebraico: o amor não é posse, mas liberdade compartilhada. Eles trocaram votos manuscritos, Ricardo prometendo ser sua âncora nas tempestades, Miguel jurando iluminar suas sombras com minha luz. Anéis deslizaram nos dedos, e o beijo, sob o dossel de eras molhadas, foi aplaudido com vivas e confetes biodegradáveis. A festa seguiu em uma tenda aquecida, com petiscos de mariscos e vinhos de colares, danças que duraram até a lua alta. Mas mesmo no êxtase, sombras espreitavam. Um convidado, jornalista freelance infiltrado por opositores conservadores, gravara os votos em segredo, planejando um artigo sensacionalista. Descoberto na saída, foi confrontado por Ricardo: publique-se ousar. Nosso amor é público agora. O homem fugiu, mas o dano estava semeado. Na manhã seguinte, portais de fofoca vazavam trechos, misturando celebração com insinuações de casamento bizarro de bilionário. A repercussão dividiu, apoio massivo nas redes quer, mas ataques de grupos radicais, incluindo petições para proteger a moral portuguesa. Miguel, lendo os comentários no café da manhã, sentiu a náusea familiar: eles nos odeiam por sermos felizes. Ricardo fechou o laptop: deixem odiar. Nós amamos. O pós-casamento foi uma lua de mel em Madeira, ilhas verdes como esmeraldas flutuantes, onde trilhas levadas os levavam a cachoeiras escondidas. Lá, sem internet, eles redescobriram toques simples, mãos na pele salgada após banhos de mar, sussurros ao pé do ouvido durante caminhadas. Miguel escreveu capítulos finais de seu livro sob o sol filtrado por bananeiras, enquanto Ricardo esboçava planos para uma rede global de centros. Mas uma ligação de Lisboa interrompeu o idílio: o centro de Alfama fora vandalizado, paredes pichadas com sodomia fora, uma mensagem que cortava fundo. Eles voaram de volta, encontrando voluntários limpando os destroços, e em vez de raiva, organizaram uma vigília noturna, velas acesas formando um arco-íris humano que a mídia cobriu como símbolo de resistência. Outono trouxe o lançamento do livro de Miguel, Da Chuva ao Arco-Íris, uma autobiografia que subia nas listas de best-sellers, traduzida para inglês e espanhol. Lançamentos em livrarias do Porto lutavam, com filas de jovens agradecendo: você me deu coragem para sair do armário. Ricardo, orgulhoso, assistia das sombras, mas inveja sutil crescia em círculos próximos. Um colega de fundação acusou favoritismo, levando a uma auditoria interna que questionava finanças. A investigação, liderada por um contador cético, durou semanas tensas, com Ricardo defendendo cada euro gasto. No fim, limpos, mas exaustos, eles emergiram mais unidos, doando bônus para transparência. Inverno os encontrou em uma cúpula europeia em Bruxelas, advocando por leis antidiscriminação. Palestrando juntos, eles cativaram delegados, mas uma noite, em um jantar diplomático, um embaixador polonês zombou: bonito show, mas em casa, lidem com seus fanáticos. A ofensa inflamou Ricardo, que rebateu com fatos sobre direitos humanos, ganhando aliados inesperados. De volta, Miguel processou o estresse com yoga no Tejo, convidando Ricardo para sessões que os ancoravam. Somos uma equipe, lembrava ele, e devagar, o equilíbrio retornava. Primavera de 2027. Flores que ia com gravidezes simbólicas, a adoção de um cachorro resgatado, um labrador chamado Tejo, que enchia a mansão de patas barulhentas e lealdade incondicional. Mas uma carta do exterior mudou tudo. O amante antigo de Ricardo, vivo e em Nova York, contatava-o, alegando paternidade de um filho via barriga de aluguel anos atrás. Quero que ele conheça o pai verdadeiro. O choque paralisou Ricardo, que confidenciou a Miguel em uma noite chuvosa: eu pensei que ele estava morto. Isso destrói tudo. Miguel, após o pânico inicial, abraçou-o: não destrói. Integra. Vamos encontrar a verdade juntos. A jornada para NY foi um teste de fogo, revelando o homem como mentiroso em busca de dinheiro, mas desenterrando memórias que Ricardo processou em terapia, emergindo mais vulnerável e amado. Verão os levou a um retiro em Monsanto, a aldeia mais portuguesa, com casas de granito entrelaçadas a boulders ancestrais, um lugar de lendas e isolamento curador. Ali, sem sinal de celular, eles caminharam por trilhas musgosas, colhendo amoras silvestres e falando de legados. Quero um filho de verdade, confessou Miguel, imaginando uma família que era adotiva. Ricardo, tocado,
pesquisou agências, mas barreiras legais em Portugal os frustravam, casais do mesmo sexo ainda enfrentavam escrutínio em adoções. Mudaremos isso, jurou ele, canalizando frustração em lobby no Parlamento. Outono trouxe eleições, e eles apoiaram um candidato progressista em Lisboa, campanha de porta a porta no Bairro Alto, onde conversas com moradores revelavam esperanças e medos. Vitória apertada, mas leis avançaram, facilitando adoções quer. A fundação celebrou com uma gala no Convento do Carmo, ruínas góticas iluminadas por tochas, onde leilões arrecadaram fortunas. Mas uma traição interna eclodiu. O voluntário ciumento, demitido por assédio, vazou documentos falsos sugerindo desvio de fundos para vida luxuosa gay. Escândalo nos jornais, ações da fundação caindo, e Ricardo enfrentou o inferno midiático, depoimentos em estúdios de TV onde defendia, cada centavo salva vidas. Miguel, ao lado, testemunhava com voz firme, desmontando mentiras com evidências digitais. A vindicação veio rápida, com o traidor processado por fraude, mas o dano emocional perdurava. Miguel mergulhou em depressão, questionando, somos heróis ou alvos? Ricardo o levou para um fim de semana em Tomar, Templo dos Templários, onde meditação em jardins conventuais restaurou a alma. Somos humanos, disse ele, e isso basta. Inverno trouxe neve em Serra da Estrela, esqui inexperiente e risadas, com Tejo rolando na neve como um filhote gigante. Eles adotaram formalmente, após batalhas legais, um menino de 5 anos de um orfanato em Évora, órfão de pais migrantes, batizado de Afonso, nobre em português. A chegada dele transformou a mansão em causa alegre, brinquedos espalhados, noites de histórias sobre príncipes quer. Primavera de 2028 viu o livro de Miguel adaptado para um documentário da RTP, filmagens em locações reais, a mansão chuvosa, ruas de Alfama, com depoimentos de família reconciliada. Lançamento em Festival de Cinema em Évora lutou, prémio chovendo, mas críticas conservadoras chamavam de propaganda. Eles ignoraram, focando em Afonso, que chamava Ricardo de papá rico e Miguel de papá amigos. Uma crise veio quando o menino adoeceu com febre alta, hospital em Lisboa uma vigília de 3 dias, corações apertados em orações seculares. Recuperação milagrosa fortaleceu laços, e eles emergiram gratos, doando para a pediatria quer. Verão os encontrou em família na costa da Caparica, castelos de areia e sorvetes de figo, Afonso rindo enquanto ondas o molhavam. Mas uma carta do exterior reabriu feridas. O ex de Ricardo, preso por fraudes, enviara uma confissão final, nada de filho, mas acusações de abandono emocional. Ricardo, processando, compartilhou com Miguel, eu fui egoísta naquela época. O perdão mútuo veio em uma praia ao luar, ondas combatidas de coração. Outono trouxe a expansão, centro em Faro Aberto, ajudando refugiados LGBTQ+, do norte de África, histórias de superação que inspiravam. Inverno de 2028 culminou em uma cúpula global em Lisboa, delegados de 50 países no Tejo Congress Center. Ricardo e Miguel palestraram sobre amor como ativismo, mas um atentado planejado por extremistas, bomba inofensiva desarmada pela polícia, elevou alertas. Na tensão, eles protegeram Afonso em casa, e após, o menino desenhou um escudo arco-íris, para proteger os papás. A vulnerabilidade os uniu, planejando futuro seguro.